Graça e paz. É uma alegria estar aqui com os amados. Termos aí o irmão Oséias, que trouxe o Jonas. Jonas, fica em pé aí, o pessoal não te conhece, hein? Olha lá o Jonas, você é filho do irmão Oséias. Seja bem-vindo, Jonas. Oséias, você sabe que isso faz falta para nós, mas quando não dá para vir, viu? Faz falta a sua presença aqui. Temos alguns outros aí nos visitando que nós não conhecemos. Quem está visitando a gente, fica em pé aí, deixa eu ver. Ah, muito bem. Celso? Nelson? Quem é ele? Ah, que bom. Seja bem-vindo, viu, Nelson? Eu estava lendo aqui, estava pensando, nós estamos vivendo a época do medo. Não muito tempo atrás, não tinha muro na frente das casas. E a pessoa chegava, batia a palma, pode entrar, né? Aí depois já começou a dar alguns problemas, começou a se fazer muro. Aí depois o muro não resolveu, começou a se colocar interfone. Começou a dar problema para os negociantes, vendedores, né? E aí depois, câmaras, para ver quem está lá fora, interfone com câmara. Enfim, o povo está vivendo o medo. Medo de tudo. Medo de ladrão, medo de perder o emprego, medo de ficar doente. O povo está com medo. Estão com medo até de um bichinho desse tamanho. Chama mosquitinho desse tamanho. O povo está com medo desse bichinho. Estão fazendo até mutirão para acabar com os bichinhos, né? Mas não tem jeito. Não tem jeito que o povo não está preparado para isso. O povo não tem informações. Então os mutirões passam por lá, limpa, tira aquela sujeirada. No outro dia está do mesmo jeito, tudo sujeira no mato. Outros vêm na estrada tomando sua cerveja, sua Coca-Cola, sei lá o quê, joga a latinha pela janela do carro, ali já é um criadouro. E o povo fazendo mutirão e batalhando, para quê? Isso aí tem que ser ensinado lá na escola. As crianças que vão ensinar os adultos. Quando forem conscientizados do perigo de jogar lixo no mato, em vez de pôr dentro de um saco e pôr lá fora para o lixeiro levar. E eu fiquei pensando, tem um inimigo desse, as pessoas estão tudo com medo. O que um mosquitinho desse tamanho pode fazer? Levar a pessoa a sofrer um pouco numa cama, tomar umas injeções, morrer, ser sepultado. Mas tem um outro inimigo muito maior, que as pessoas não temem esse inimigo. Esse inimigo maior é o pecado. Para ter o pecado não precisa ser picado por mosquito nenhum. Toda pessoa já nasce com ele. Esse sim é perigoso. Além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Esse as pessoas deviam realmente ter medo. Nesse os salvos, os filhos de Deus, realmente precisavam fazer mutirão, avisando as pessoas do risco que elas estão correndo. Porque a qualquer hora a morte pode surpreendê-los. E morrer fora de Cristo é estar no inferno na certa. Isso merece o nosso
realmente o nosso esforço. Estarmos todos com o mesmo projeto. Vamos anunciar, vamos falar do perigo, levar o povo a ter medo desse inimigo. Através do testemunho, através do viver, deixando que Cristo viva na pessoa e mostre realmente como ser salvo da condenação eterna. Esse sim, devia ser um mutirão de toda a igreja unida. Vamos pela rua X, pela Y, vamos passar, domingo é dia do Senhor, vamos aproveitar, vamos levar folheto para esse povo, para eles descobrirem que o inferno é real. E que se não nascer de novo, vai para lá. Então, quando Jesus deixou para nós aqui em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, a partir do verso 9 até o versículo 16, tem aqui um pedido de Jesus a todo nascido de novo. Se não for nascido de novo, não adianta, porque a pessoa não tem esta verdade. Havendo Jesus sido ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer está condenado. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio que temos de estar aqui com estes amados irmãos neste santuário para te louvar, para te agradecer, para sermos edificados pela tua palavra e para pregarmos o Evangelho de Cristo. Para isso nós precisamos que o Espírito Santo que o Senhor nos deu na ressurreição com Cristo ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor, por misericórdia, revele Jesus a cada um de nós. E se tem alguém aqui que ainda não nasceu de novo, que ainda não acreditaram que é preciso nascer de novo, que o Espírito Santo trabalhe na vida deles, por misericórdia. Te agradecemos pelo irmão Oséias que está conosco, pela minha esposa que está conosco, pelos visitantes que estão conosco. Muito obrigado. Pedimos pela irmã Alzira que não está conosco, que o Senhor a abençoe com a bênção gloriosa da firmeza na promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Então aqui está um motivo bom, né, para a gente tomar cuidado com a vida de Cristo em nós, deixando Ele se manifestar através de nós, não o diabo. Que às vezes a pessoa diz que é filha de Deus, mas
dá direito ao diabo se manifestar através dela, trazendo mau testemunho para as pessoas. Então é preciso realmente deixar Cristo viver, porque Ele sabe. Ele sabe conduzir a pessoa no caminho certo. E Ele se manifestar através do Filho de Deus na hora certa. De repente a gente se manifesta fora da hora certa. Outras vezes nós perdemos a oportunidade. Então, como está tendo este movimento, estes mutirão para resolver o problema do bichinho, eu fiquei pensando, quanto medo de um bichinho inofensivo. Ele é inofensivo. O que ele pode fazer? Matar o corpo. Jesus falou, não tema esse tipo de coisa. Não tema esse tipo de coisa que pode matar o corpo e não fazer nada com a alma. Tema antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse sim, que é o diabo, que usa as pessoas para elas serem testemunhas dele aqui no mundo. Então eu fiquei pensando, realmente, as coisas mudaram de repente. Não tinha preocupação por essas coisas há 20 anos atrás, 30 anos. Por quê? Porque tinha bastante rolinha, fogo apagou, esses passarinhos que comiam esses bichinhos. Mas o próprio homem acabou com isso. O próprio homem matou-os, fogo apagou, que era especialista em pegar pernilongo, as rolinhas. Como que eles fizeram? Botando veneno, pulverizando o canavial, onde os bichinhos estavam, esses passarinhos, morreram, enchiam-se, balaio de fogo apagou, não faz muito tempo atrás. Rolinha, fogo apagou, tizil, os bichinhos especialistas em pegar esses pernilongos. Aí agora fica aí pondo culpa e criando todo esse trabalho para as pessoas. E investindo caríssimo em ver se consegue uma vacina para vacinar o povo. Quanto dinheiro vai ser gasto? Deus não gastou nada. E mandou Jesus Cristo a este mundo para resolver o problema do homem que está com o vírus, que vai levá-lo ao inferno, se não acreditar na palavra de Deus. Deus providenciou e não cobra nada, para resolver o problema muito sério, que é matar a pessoa fisicamente e levar a alma para o inferno, que é o pecado. Deus não cobrou nada. Não cobra, é gratuito, mas as pessoas não acreditam no inferno, não acreditam que vai morrer a qualquer momento. Elas pensam que a morte é para o vizinho, é para aquele que ela não gosta e etc e tal, nunca é para ela. E quando for surpreendida pela morte, aí é tarde demais. O diabo conseguiu o que ele queria. Levar a pessoa que está fora de Cristo para morar com Ele lá no inferno. Então Deus providenciou a maneira certa. Qual foi a vacina que Deus providenciou e que Jesus veio trazer a este mundo? É isso que Ele anunciou, que está aí no capítulo 3 do Evangelho segundo João, de 1 a 7. Este é o remédio divino e é um remédio gratuito, não custa nada. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esse é o remédio que Jesus está mostrando aí para as pessoas. Só que é um remédio que cura a pessoa do pecado, que levaria ela ao inferno. E leva todo aquele que não acredita. E aquele que acredita, mas não põe em prática. Tem muita gente que se diz nascido de novo, mas está trabalhando para o diabo. É preciso acreditar e pôr em prática, ou seja, obedecer. Aqui quando Jesus está dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Tem gente que diz que já foi batizado quando nasceu e não põe em prática o que Jesus está dizendo. Foi batizado antes de nascer de novo. Primeiro tem que nascer de novo. Eu nunca vi uma mãe batizar uma criança na barriga. Primeiro tem que nascer para depois ser batizado. As religiões fazem ao contrário. Batiza para depois ela que sabe se crê ou não. Então Jesus, tratando do assunto do maior inimigo em cima da terra, ele disse para uma pessoa que estava na ilusão de ir para o céu, porque era um grande religioso: rapaz, você não se admire não, você precisa nascer de novo. Não te admires. Porque Nicodemos tinha que se admirar? Porque era um grande religioso, conhecedor da Bíblia. Quanta gente conhece a Bíblia, fala versículos de cor, mas estão indo para o inferno. Porque não é só o conhecer a Bíblia. É preciso acreditar que foi atraída no corpo de Cristo, que foi crucificada com Cristo, que morreu com Cristo, que foi sepultada com Cristo e que foi ressuscitada com Cristo. Por que eu tenho que acreditar? Porque está escrito na palavra de Deus. A nossa segurança é porque está escrito. Quantas pessoas ouvem esse texto e ficam orando a Deus: ah, Deus, me dá um novo nascimento. Espera aí, eu já te dei o novo nascimento, está aí, você não crê? Você quer fazer? Aqui Jesus não deu nenhuma tarefa para Nicodemos fazer. E não dá para ninguém precisa fazer coisa nenhuma. Porque a salvação é de graça, não é como a vacina que vai aparecer. Não, é de graça. A vacina que resolve o problema do pecado, que é um vírus universal. Todas as pessoas nascem com este vírus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Está muito claro aí que se você achar que você não tem pecado, que você não mata, não rouba e etc., você está dizendo que Deus é mentiroso, porque é Deus que está falando aqui através da palavra dele. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sim, mas você também. Então não brinque com este problema. Não brinque com este vírus. Não. Esse sim é perigoso. Esse sim precisa ter mutirão anunciando. Esse sim. E para esse ninguém se importa. As pessoas não procuram saber. Poucas pessoas procuram a gente para saber. Está escrito aqui que tem que nascer de novo. Como é que eu nasço de novo? Esses são alguns humildes que estão junto com Nicodemos, que foi humilde. Nicodemos foi um homem humilde. Um homem que foi procurar Jesus para saber como nascer de novo. As pessoas não procuram hoje saber como nascer de novo.
para não ir fazer companhia para o diabo eternamente. Quantas pessoas ouvem, continuam ouvindo, mas entra para um ouvido e sai para o outro. Aquela pessoa que escreveu o livro estava indo para o inferno por causa de 30 centímetros. Me levou a curiosidade de saber que história era essa. E aí eu falei, lá na igreja tem bastante desse. Não é só aqui, é em todo lugar. 30 centímetros. Ouve aqui, mas não desce para o coração. Só passa direto. Tem que ouvir, vir para o coração. Confessar com a boca. Confessar o quê? Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque está escrito que Cristo me atraiu no corpo dele. Porque se Jesus prometeu atrair todos, você tem que estar no meio desse todos. Ou você estava em algum lugar escondido aí? Se você está no meio desse todos, você está em Cristo. Essa é a revelação. E aí, estou em Cristo. As pessoas que são picadas pelo mosquitinho, vai para o hospital, sofre. Quando sai de lá, sai todo alegre. Que bom, né? E pessoas que descobrem que Jesus a atraiu, que ela foi crucificada com Cristo, fica aí com a cara de chuchu-mucho, sem alegria no coração, para expressar a gratidão a Deus da fé que Ele nos deu. Esse é que é o ponto que me leva a ficar pensando, preciso pregar mais e mais. Quando vejo pessoas dando mau testemunho, dizendo que é nascido de novo, eu falo, preciso pregar mais. Não importa. É o que eu disse para uma senhora que me perguntou, pastor, quando é que você vai parar com essa mensagem? O dia que a senhora acreditar que a senhora nasceu de novo, eu vou parar. Porque quando a pessoa acredita, ela quer que eu pregue como nascer de novo, porque ela quer que outras pessoas ganhem o que ela ganhou. Mas enquanto é coração duro, que nem esses que estão aqui, que Jesus se referiu, não quer que a gente pregue. Eu não acredito. Eles não acreditavam que Jesus tinha sido ressuscitado. O que vocês estão seguindo? O que vocês seguiram até agora? Vocês não ouviram que Jesus falou que no terceiro dia Ele ia ser ressuscitado? E agora vocês não acreditam? Mas receberam de Jesus a repreensão. Jesus lançou em rosto deles. Não sei como foi a conversa, porque não está escrito aqui. Mas deve ter sido dura. Por eles não terem acreditado naqueles que tinham visto Ele já ressuscitado. Amados, em vez de dar frutos para o diabo, ore a Deus, peça a Deus que te faça crer que Cristo te atraiu. Porque se Cristo atraiu todos, você tem que estar no meio desse todos e tem que dar graças a Deus e louvar a Deus se a sua fé não alcança. Clame a Deus, faça como o apóstolo Paulo fez e tantos outros, e o próprio Nicodemos. Clame a Deus. Senhor, não consigo crer que Cristo me atraiu, como é que eu faço? Deus vai falar, não faça nada, meu filho. Somente creia. Somente creia. É isso. Estava conversando com uma doutora e ela queria saber algumas coisas. Mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu sei que eu nasci de novo, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Eu estou orando a Deus para Ele me fazer. Eu não sei o que. Falei, você sabe o que você vai ouvir de Deus? Não. A minha graça te basta. O que é que você está querendo comprar? Vida eterna, menina. A minha graça te basta. Não chega para você? É isso que você vai ouvir. Dê graças a Deus por esta bênção gloriosa de ter sido despertada para acreditar que está entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele lá na cruz. Então, queridos, o remédio de Deus está de graça para cada pessoa que quer ficar livre deste mal. E como é que faz?
No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículos 5 e 6, ali Jesus tratou com João, mostrando como é que faz. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É de graça, mas precisa querer. Deus não pode enfiar o Evangelho de Cristo pela garganta de ninguém. Ele tem um compromisso com o diabo. Por isso que ele não pode salvar. Por isso ele enviou Jesus para salvar. O diabo não enfiou pela goela da Eva o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não faz isso também. Depende da pessoa. Se queres, mas querer realmente não é, eu vou experimentar, não. Isso é religião. Se queres verdadeiramente ser liberto deste mal, está aí o remédio. Querer, eu quero, tem misericórdia de mim. Eu quero. Ter misericórdia não é oferecer recompensa. Ter misericórdia é: eu concordo que está certa a tua palavra. Eu concordo. Então, amados, eu fiquei pensando, estava sentado aí, estava pensando, puxa vida, né? Quantas pessoas. Eu estava lá na 24 horas com a minha esposa, aquilo estava cheio de gente. Cheio de gente. O médico já estava até com o receituário pronto. Está com dengue, toma isso. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu acho que a dona Neide está com virose ou está com dengue. Eu pensei comigo, nem uma coisa nem outra. Ela está com o pudim no peito, que ela comeu bastante, comeu meio pudim, eu sei que foi isso. Mas não falei nada para o médico. Então, meus amados, remédio para este mal de picada de pernilongo não tem. O que eu posso tomar, doutor? Nada, não toma nada, não pode tomar. Então, como é que eu vou fazer? Agora, remédio para este mal que leva a pessoa para o inferno, esse Deus deu de graça. Só que é só o Filho dele que pode libertar a pessoa deste mal. Só Jesus. Capítulo 8 do Evangelho segundo João, verso 34, 35 e 36. No 34 é para mostrar que todos estão com este vírus. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só ele. Quantos libertadores aparecem por aí afora? Mas a Bíblia só mostra 2 libertadores. Moisés, que libertou o povo da escravidão do Egito. Escravidão física. E Jesus, que liberta as pessoas da escravidão espiritual. O pecado. O pecado que é o responsável por matar as pessoas fisicamente e lançá-las no inferno. Porque todo o mal provém do pecado. Então a pessoa vai falar, já foi feito esse teste. Já se colocou criança isolada. Vamos fazer um teste para ver se a criança nasce com pecado ou se ela vira pecadora porque trata com as outras crianças. Não.
Todos pecam porque nascem pecador. Ninguém é pecador porque peca. Não. Peca porque já nasceu pecador. Todos já nascem pecador. É preciso reconhecer. No capítulo, não, ali não tem capítulo. No Salmos 51, verso 5, Davi teve a hombridade de tratar com Deus, reconhecendo quem ele era, com toda a espiritualidade, entre aspas, que ele se considerava, mas ele teve coragem, coisa que as pessoas não têm. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Foi formado e concebido no pecado. Qual é a solução? Qual seria a solução para Davi? Ele reconheceu que ele precisava, no verso 10, ele pediu para Deus. Todos deviam fazer isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse é um pedido que as pessoas que não conseguem ficar livre desse tal de pecado devia fazer. Senhor, cria em mim um coração. Dá um novo coração para mim, eu preciso nova natureza. Esse é um pedido. Não foi rápido o novo nascimento. Tem gente que acha que pede agora já nasceu de novo. Não. Davi esperou. Tem que esperar. Salmo 40, de 1 a 5 ali, nós vemos que ele esperou, mas ganhou. Todo que pede, ganha. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos os verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Ele esperou com paciência. Hoje não existe, né? Paciência desapareceu. Ele esperou com paciência. E Deus tirou ele de um lago horrível. Um charco. Isso é o mundo. Davi era rei, ele não estava no meio do brejo, não. É o mundo que é o charco de lodo que as pessoas se embaraçam com ele e diz que é nascido de novo. E colocou um novo hino, não é cântico não, é um hino de louvor por ter ganho esta bênção gloriosa. Daí a nossa batalha com isso. Você está cantando, louve a Deus. Louvor é gratidão. Cântico é apresentação por misericórdia. Tem gente que não concorda. Não concordo. É tão fácil. Aqui ninguém vai mudar o projeto. O nosso projeto aqui é: importa renascer. Então, enquanto Deus me conservar aqui, vai ser assim. Já que Ele não vai mudar, então eu vou mudar. Tudo bem. Tem tantas igrejas por aí afora. Tem igreja para todos os gostos. Então, meu querido, minha querida, vamos fazer mutirão. Mutirão no falar. Mutirão no viver. Deixando Cristo viver em nós. Isso é mutirão.
suportando um ao outro, louvando a Deus pela bênção gloriosa de ser nova criatura, de ter tido fé dado por Deus para crer que está entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele lá na cruz. Merece realmente gratidão. Davi teve essa expressão: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado sobre mim. Eu quisera anunciá-la, mas são mais do que eu possa falar. As pessoas não têm gratidão no coração por esta grande bênção de ser nova criatura. Eu, quando dou uma lida em Romanos 8:1, eu fico pensando: muito obrigado, Senhor. Foi tua misericórdia, não foi o meu merecimento. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne foi crucificada, a carne que ele se refere é o eu. Foi crucificado, agora é o Espírito que me dirige. Agora é Ele que comanda. Tem que estar com o ouvido afinado para ouvir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Ninguém que tem o Espírito Santo pode cometer falha inocente, porque o Espírito Santo avisa: não faça. Mas se faz, vai apanhar. Então, amados, cuidado com este bichinho, mas tenha muito mais cuidado com o pecado. Mas que pecado que me leva para o inferno? O único pecado que leva a pessoa para o inferno, que é chamado na Bíblia Sagrada de pecado universal, é não crer que Cristo te atraiu no corpo dele lá na cruz. Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 8 e 9. Muita gente não sabe que está indo para o inferno mesmo numa religião, mesmo numa igreja que se considera boa, mas está indo para o inferno, porque não crê na promessa que Cristo fez. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado. Não crer que Cristo me atraiu no corpo dele. Mas por quê? Porque você precisa estar em Cristo. E como o único jeito de se estar em Cristo é crendo que Ele nos atraiu no corpo dele, então a pessoa vai para o inferno, porque não tem remédio que possa livrá-la do pecado. Somente a morte no corpo de Cristo pela fé, na promessa que Cristo fez. Por isso que Jesus Cristo falou no capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 6. Foi por isso que ele deixou as pessoas prevenidas ali. Qual é a sua igreja? Qual é a sua religião? O que você pensa? O que você faz? Olha, eu vou falar uma coisa para você, disse Jesus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Não interessa qual é a sua igreja. Não me interessa qual é a sua religião. Me interessa saber, você está em Cristo? Eu aceitei Jesus. Desde quando? Que para estar em Cristo é aceitar Jesus. Isso é uma obra. As pessoas se enganam. Ou são enganadas por esses pregadores por aí afora, que fica leiloando Jesus. Quem quer? Ele está abandonado, coitado, está sozinho. Ninguém aceita ele? Não, poxa vida, eu aceito, eu sou bonzinho, eu sou... E não sabe o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Que não é por obra que você entra no reino de Deus.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É uma obra. Aceitar Jesus. Ninguém quer ele, tadinho. Eu sou bom, eu aceito. Não é você aceitar, é Deus te aceitar para te gerar de novo, para pertencer à família dele. E Deus só gera uma pessoa quando ela está em Cristo. Aí Deus aceita esta pessoa para gerá-la para o reino dele. Por quê? Porque esta pessoa não tem nada para apresentar a Deus como mérito para ser salva. Não. 1 Coríntios 1, versos 30 e 31. Deus não faz negócio com pecador. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não tem onde se gloriar, ele fez tudo. Me gloriar aonde? Agora os que aceitam Jesus se gloriam. Eu me converti, aceitei Jesus. Você sabe que isso aí não vale nada? Não vale nada, porque você precisa ser convertido. Não é se converter. Aí é um projeto que a hora que você não quer mais, você se desconverte e pronto. Mas ser convertido é o Espírito Santo trabalhar na sua vida, mostrar o seu estado, que você está no lodaçal. O lodaçal que vai... Eu tenho ideia da areia movediça. Brejos que se você põe o pé, você desaparece. Assim é este lodaçal. O mundo está te engolindo e você não está percebendo. Esse sim, você tem que temer, chamado pecado, de não crer que Cristo te atraiu, que você foi crucificado com Ele, que você morreu com Ele, que foi sepultado com Ele e ressuscitado com Ele. Não é nele não, tá? Alguém me falou, não é com, né, pastor? É nele, né? Não, senhor. Nele, é com Ele. Participou da crucificação, com Ele da morte, com Ele da sepultura, com Ele e da ressurreição, com Ele. Ou não é isso que está escrito na tua Bíblia? Romanos capítulo 6, verso 6. Está escrito nele aí? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. E como é que está escrito agora em Efésios 2:6? É nele ou com ele? E nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele. Então está certo. Então eles estão errados. A Bíblia está certa. Viu? Não vem para o meu lado com essa história que eu não engulo. Se você foi atraído no corpo de Cristo, você foi batizado no Espírito Santo. E se você foi batizado no Espírito Santo, foi porque você creu que Cristo te atraiu, que você foi crucificado com Ele, que você morreu com Ele. Foi sepultado com Ele, mas Deus te ressuscitou juntamente com Ele. É junto com Ele. Então aqueles que têm esta revelação de acreditarem que foram atraídos no corpo de Cristo na cruz do Calvário, esses foram gerados por Deus para pertencer à família de Deus. E a Santa Ceia é distribuída para os membros da família de Deus. Não é pelos membros da igreja, não. Pelos membros da família de Deus. Quando Jesus distribuiu a primeira Santa Ceia,
ele deu somente para os discípulos, nem a mãe dele não participou. Então, quando o apóstolo Paulo deixou para nós, em 1 Coríntios 11, 28 e 29, é para esta oportunidade que temos de anunciar através do pão e do conteúdo do cálice, que Cristo morreu por nossa causa, não em nosso lugar. Ele não morreu em nosso lugar. Então o apóstolo Paulo deixou aí, não para mim julgar você, se você pode tomar a ceia ou não. É para você se julgar a si mesmo, em quem eu estou confiado para falar que eu sou da família de Deus. É pelo que eu faço? Ou é pelo que Cristo fez por mim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esses tomam para a sua própria condenação, porque pensam que estão na igreja, 4 paredes e podem tomar. Eles não discernem que a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Esta é a igreja de Deus. Então não tenho discernimento de falar, eu estou na igreja de Deus, porque eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele. Então pensam, eu fui batizado na água, posso tomar a ceia. Toma cuidado. Toma cuidado. O batismo na água realmente é importantíssimo para aqueles que nasceram de novo, confessarem a Deus, que acreditaram, que foram atraídos no corpo de Cristo, que foram crucificados com Cristo, que morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo quando está descendo as águas, e que foram ressuscitados com Cristo quando estão saindo da água. Batismo é isso, é uma confissão a Deus e à igreja de que acreditou na palavra de Deus. A mesma coisa é a Santa Ceia. Isso aqui não vai mudar a vida espiritual de ninguém. Aí é um discernimento, ninguém vai ficar mais santo por tomar essa ceia. Não. Ninguém vai para o inferno porque não tomou essa ceia. Não. Vai para o inferno porque não crê que Cristo te atraiu no corpo dele. Não é porque não tomou a Santa Ceia. Mas que é um privilégio. Tomar a Santa Ceia é. Por quê? Porque é um motivo que você tem de falar para Deus, eu estou em comunhão contigo e com a igreja tua. Estou em comunhão. E você está em comunhão? Você suporta os outros? Você está concordando com a igreja de Deus? Que você está nela? É isso. Se não tiver, não deve tomar. Porque aí sim você não está discernindo o que é a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Essa sim. Cujo cabeça é Cristo. Tomar a Santa Ceia, recordando que Jesus Cristo morreu na cruz por minha causa, é muito importante. Eu fui o causador da morte de Cristo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 de Romanos, versos 23. Ali está escrito o motivo pelo qual Cristo morreu. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo nunca pecou. Por que que ele morreu? Segundo aos Coríntios 5, 21. Por que Cristo morreu?
se ele nunca pecou? E o salário do pecado é a morte. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele me atraiu no corpo dele, ele foi feito pecador, não pecador. Então a causa foi eu? Sim, senhor. Eu creio que ele me atraiu no corpo dele. Aí você vai falar, eu também creio, eu também creio. Então é isso. Cristo não foi o nosso substituto. Isso é uma heresia que está sendo pregada. Não. Ele morreu por minha causa. Eu fui o causador. Quando ele me atraiu no corpo dele, você e outros tantos por aí afora, ele foi feito pecado. Foi naquela hora em que Deus virou as costas para Jesus. E Jesus clamou em alta voz, Deus meu, por que me virou as costas? É porque ele me atraiu no corpo dele. Ele foi feito pecado e Deus não aprova pecado. Virou as costas para Jesus, como ele vira as costas para qualquer um que não nasceu de novo. Ah, mas eu fiz uma oração. Então vê o que está escrito em João capítulo 9, verso 31. Vê se adiantou muito a sua oração. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O que adianta? O que adianta? Nada. Você está falando sozinho. Porque Deus não dá ouvido a pecador. A única oração que Deus ouve do pecador é: tem misericórdia de mim. Estou indo para o inferno. Isso sim. Aí Deus ouve e dá fé para a pessoa acreditar na promessa que Cristo fez, porque Ele só gera a pessoa para o reino dele quando ela está em Cristo Jesus. Não é na igreja, não é em qualquer lugar, não. Na igreja, corpo de Cristo. Aí ele gera a pessoa, segundo aos Coríntios 5,17. Fora de Cristo, ninguém nasce de novo. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se não está em Cristo, não é gerado por Deus. Continua as coisas velhas. Continua a velha natureza. Então, amados, a Santa Ceia é motivo de gratidão. Tomar a Santa Ceia não é... não, Senhor. É com alegria. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. É isso. É muito importante. Então eu vou convidar o irmão José Pedro, o irmão Benedito, para nos ajudar na distribuição da Santa Ceia e deixar claro que aqueles que não nasceram de novo, não tomem a ceia, que aí não tem nenhum milagre aí para levar você para o céu. Não tome. Agora, se você nasceu de novo e foi batizado, tome, que você obedeceu ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. Alguém me perguntou, está escrito, pastor, aqui em Romanos capítulo 10, que aquele que confessar Jesus como Senhor é salvo. Então não precisa nascer de novo, né? Eu falei, o quê? O quê? Quem é que tem Jesus como Senhor? É só o nascido de novo. Se não é nascido de novo, não tem Jesus como Senhor. Tem Jesus como Salvador, que não adianta nada, porque não vai salvar ninguém. Vamos lá. Em Cristo me libertou a lei do Espírito de vida. Em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte.
da lei do pecado e da morte, pois agora Cristo vive em mim, e livre eu sou. A lei do Espírito da vida em Cristo me libertou. A lei do Espírito da vida em Cristo me libertou. Da lei do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte, pois agora Cristo vive em mim, e livre eu sou. Pois agora Cristo vive em mim, e livre eu sou. Pai, nós te agradecemos pelos momentos passados aqui, nos lembrando desta misericórdia que o Senhor teve de nós, de enviar o teu Filho a este mundo mau, para ele ser crucificado, nos atrair no corpo dele, nos levar à morte no corpo dele, à sepultura e à ressurreição, para o Senhor nos ressuscitar juntamente com ele e nos dar o Espírito Santo para nos guiar nos teus caminhos. Nós estamos entregues à direção do Espírito Santo e te pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não têm esta experiência e estão aqui nesta noite, que ninguém parta para a eternidade sem esta experiência de ter crido que Cristo o incluiu naquela cruz. Por misericórdia, nós te louvamos, Pai querido, e te agradecendo, pedindo-te uma semana de oportunidade para anunciar esta bênção gloriosa para as pessoas que ainda não têm Cristo vivendo nelas. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Esta igreja ama você. E convidamos você e o Senhor para estar aqui quarta-feira, às 20 horas, fazendo companhia e ouvindo mais da palavra de Deus. Graça e paz.